Daimler e Mercedes-Benz. Termos que estão diretamente relacionados ao mundo dos carros. Mas o que exatamente eles significam e como essas empresas se tornaram os gigantes bilionários que são hoje? Para descobrir isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Mas primeiro, clique no like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo que vamos lançar aqui na Blackflix. No final do século XIX, dois visionários alemães, Gottlieb Daimler e Karl Benz, estavam revolucionando a fabricação de automóveis. Embora nunca tenham se encontrado pessoalmente, esses dois homens deixaram um legado duradouro. Em uma curiosa coincidência, tanto Daimler quanto Benz desenvolveram os primeiros carros do mundo no mesmo ano. No entanto, foi só décadas depois que a fusão entre as duas empresas deu origem a Daimler-Benz, uma união que nenhum dos fundadores pôde celebrar. Agora vamos descobrir como essa icônica fabricante de automóveis, a mais antiga do mundo, se tornou o que é hoje. Mas aqui está uma informação surpreendente. O sucesso da empresa Daimler e Benz teve uma infeliz conexão. E isso foi com trabalhos forçados e detentos de campos de concentração. Daimler e Benz. Dois nomes que evocam a imagem de dois homens de barba branca em fotografias em preto e branco. Embora nunca tenham conversado, eles são unidos pelo fato de terem introduzido a era da mobilidade automotiva individual em 1886. Enquanto Benz criava seu carro motorizado patenteado em Mannheim, Daimler desenvolvia seu próprio carro motorizado em Stuttgart. Isso tornou ainda mais notável o fato de que eles nunca se falaram, já que suas casas em Stuttgart e Mannheim estavam a menos de 100 quilômetros de distância. A invenção que os colocou nos livros de história poderia facilmente tê-los unido. No entanto, isso não aconteceu. Enquanto Benz solicitou a patente para seu carro a motor de 3 rodas, Daimler orgulhosamente concluiu o primeiro carro a motor de 4 rodas do mundo. Ambos os desenvolvimentos foram inovadores, mas levaria vários anos até que encontrassem sucesso comercial. Os primeiros anos do século XX foram marcados por avanços tecnológicos, e em 1900, Emil Jelinek fez um pedido à Daimler Motor e Gesellschaft: desenvolver um novo tipo de carro. O veículo precisava ser leve, bonito e rápido, ou seja, inovador. Jelinek era uma figura importante na época, sendo o maior revendedor de automóveis Daimler e tendo contatos na alta sociedade. A DMG sabia que não poderia decepcioná-lo, e assim a tarefa foi entregue a Wilhelm Maybach. Levando em consideração o desejo de Jelinek de um carro rápido e leve, Maybach decidiu projetar um carro de corrida para ele. Jelinek costumava competir em corridas de automóveis sob o pseudônimo Mercedes, que também era o nome de sua filha. Portanto, quando a DMG entregou o primeiro veículo inovador a ele, Jelinek o nomeou de Mercedes 35 PS. Foi a primeira vez que o nome Mercedes foi usado em um veículo. Jelinek utilizou o Mercedes 35 PS para corridas, e foi um grande sucesso. O veículo estabeleceu novos padrões na indústria automobilística. Em 1902, a DMG registrou o nome Mercedes como uma marca comercial, e assim nasceu a marca Mercedes. Agora, avançando para a próxima parte, Daimler-Benz. Em 1926, ocorreu a fusão das duas fabricantes mais antigas de veículos automotores do mundo, Daimler Motor e Gesellschaft Benz & Cie, dando origem a Daimler-Benz. No entanto, nem Benz nem Daimler puderam comemorar esse evento. Karl Benz, já com mais de 80 anos, havia se aposentado dos negócios operacionais, e Gottlieb Daimler havia falecido em 1900, aos 65 anos. Portanto, celebrar a fusão juntos era literalmente impossível. Além disso, é importante mencionar que a fusão ocorreu por pressão dos bancos, devido à difícil situação econômica mundial na época. É seguro dizer que os dois inovadores não teriam ficado muito satisfeitos com essa fusão. Embora tenha criado uma base para o que se tornou uma das histórias de sucesso mais marcantes da região sul da Alemanha, definitivamente não foi um casamento por amor. Estávamos no meio dos anos 20, período de alta inflação e diversas crises econômicas. Essa fusão ocorreu em meio a um contexto desafiador. Após o final da Primeira Guerra Mundial, a indústria de automóveis alemã enfrentou grandes desafios. Durante os anos de 1914 a 1919, a maioria das empresas automobilísticas estava focada na guerra. Isso resultou em poucos avanços no desenvolvimento de produtos comerciais. Do ângulo econômico, a queda da moeda alemã e a perda de mercados estrangeiros importantes tiveram impactos negativos significativos. Além disso,
A chegada de empresas estrangeiras piorou a crise na indústria automotiva no país. Alguns desses fabricantes estrangeiros, como a Ford Motor Company, foram ainda mais afetados pelos termos do Tratado de Versalhes, que impôs diversas restrições. A Daimler-Benz AG enfrentava uma batalha difícil nesse contexto. No entanto, a situação se agravou com o início da Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1941, o conflito já havia durado 2 anos. No Conselho de Administração da empresa, não se previa um fim rápido para a guerra, nem o retorno à produção de veículos civis. A demanda por carros de passeio continuava diminuindo e, até o final de 1942, praticamente havia chegado a uma paralisação. Em vez disso, a produção de caminhões se tornou a linha de negócios mais importante. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Daimler-Benz AG concentrou-se principalmente na produção de veículos militares. Isso incluía caminhões, veículos blindados e motores para aviões. A empresa desempenhou um papel notável no fornecimento de equipamentos para as forças armadas alemãs durante o conflito. Esses eventos mostram como as 2 guerras mundiais afetaram a história da Mercedes e como a empresa se ajustou às situações difíceis da época. Durante a Segunda Guerra Mundial, a companhia estava totalmente focada na fabricação e montagem de componentes militares. Com muitos trabalhadores lutando na linha de frente, a demanda por mão de obra aumentou demais. Então a empresa recrutou mulheres para atender a demanda, mas isso não foi suficiente. Logo também começaram a usar trabalhadores forçados. Os trabalhadores forçados da Europa Ocidental viviam em casas de hóspedes, alojamentos particulares ou escolas. Já os trabalhadores do leste europeu e prisioneiros de guerra eram internados em campos de barracas com condições precárias, semelhantes a prisões. Muitos desses prisioneiros de guerra eram civis sequestrados e detentos de campos de concentração. Eles eram monitorados pelas SS em condições desumanas, e até mesmo emprestados a empresas em troca de dinheiro. Metade dos 63.610 funcionários da Daimler-Benz eram civis forçados, prisioneiros de guerra ou detentos de campos de concentração. Apesar da injustiça dessa situação, a empresa prosperou durante esses tempos sombrios. Dessa forma, continuou a utilizar mão de obra escravizada de campos de concentração até os últimos dias do Terceiro Reich. No entanto, os anos seguintes não foram tão lucrativos. Em 1945, a guerra finalmente chegou ao fim, e a Daimler-Benz enfrentava uma avaliação desanimadora dos danos causados pela guerra. Sob o Acordo de Potsdam, todos os ativos alemães no exterior foram confiscados e usados para o pagamento de reparações. Então perderam todas as suas subsidiárias, afiliadas e filiais estrangeiras. Também todos os ativos nas áreas ocupadas pela União Soviética. Isso resultou na destruição da rede internacional que a empresa havia construído, e exigiu uma reconstrução completa. Inicialmente, uma das fábricas da Daimler-Benz operava como uma instalação de reparo para veículos militares dos Estados Unidos. Essa foi uma maneira de a empresa se adaptar às circunstâncias pós-guerra e encontrar novas fontes de receita enquanto começava o processo de reconstrução. A renomeação da alta administração da companhia durante o período pós-guerra teve uma queda na empresa e levou a mudanças fundamentais. Um exemplo notável é a reintegração de Otto Hoppe, que anteriormente havia deixado o conselho de administração devido à sua esposa judia. Essa reconvocação refletiu uma mudança nas políticas e diretrizes da empresa, bem como uma abertura para a diversidade e inclusão. Após esforços extensos, a Daimler-Benz obteve uma nova permissão de produção das autoridades de ocupação americanas em 1946. Essa autorização foi fundamental para que a empresa voltasse a funcionar e reconstruísse sua produção de veículos para atender à demanda do mercado. Apesar da situação financeira caótica que a empresa enfrentava após a guerra, o balanço patrimonial da Daimler-Benz para o ano de 48 a 49 já mostrava lucro. Isso foi um sinal positivo de que a empresa estava se recuperando e encontrando caminhos para o sucesso financeiro novamente. No entanto, a estrada para a recuperação completa não foi fácil. A instituição enfrentou desafios econômicos e logísticos para reconstruir sua cadeia de suprimentos, para depois reparar instalações danificadas e se adaptar às novas condições do mercado. Além disso, a competição na indústria automotiva era acirrada, com várias outras empresas também buscando se recuperar e reconstruir. Apesar dos desafios, a Daimler-Benz superou obstáculos e se recuperou. Alcançou o sucesso financeiro e prestígio na indústria automobilística. Isso ocorreu devido à tecnologia inovadora, propagandas eficientes e uma linha de produtos atrativa. O lucro demonstrado pelo balanço patrimonial de 1948 e 49 foi um marco importante. E nesse processo de recuperação, a marca estava no caminho certo para recuperar seu poder
e se estabelecer novamente como uma empresa líder. Durante o período de 49 a 60, a Daimler-Benz conseguiu recuperar sua posição de destaque na indústria automotiva alemã, assim reconquistando o prestígio que havia desfrutado antes da Segunda Guerra Mundial. A indústria estava passando por uma rápida expansão novamente, e desempenharam um papel fundamental nesse crescimento. Em 54, o grupo quebrou seu recorde de vendas existente ao ultrapassar a marca de bilhões em volume de negócios. Esse marco significativo nas vendas tornou-se um símbolo do milagre econômico alemão. Foi um período de rápido crescimento econômico e recuperação após a devastação da guerra. A demanda por carros Mercedes-Benz era tão alta que até mesmo excedia a capacidade de produção da empresa. Durante os anos 50, a Daimler-Benz quase detinha um monopólio como fabricante de motores a diesel. Eles eram conhecidos por sua eficiência e confiabilidade. Havia uma demanda crescente, tanto para uso em veículos comerciais quanto em outras aplicações. Essa liderança no mercado de motores a diesel contribuiu para o sucesso e a expansão nessa época. Para lidar com o crescimento excepcional, a empresa assumiu o controle da Auto Union em 58. Era uma fabricante alemã de veículos, conhecida por sua marca Audi. Essa aquisição permitiu que diversificasse sua linha de produtos e aumentasse sua capacidade de produção. A expansão e diversificação de produtos foram fundamentais para a empresa acompanhar o rápido crescimento da indústria automotiva alemã. Dessa forma, atendia à crescente demanda por carros Mercedes-Benz. Essa expansão também refletiu as altas taxas de crescimento da economia alemã como um todo, impulsionadas pelo milagre econômico. Nesse tempo, a Daimler-Benz se tornou conhecida por seus carros de alta qualidade e luxo, e sempre inovando para atender às expectativas dos consumidores. A compra da Auto Union foi apenas um dos passos estratégicos para fortalecer sua posição e sucesso no mercado. A Auto Union foi fundada em 1932 como resultado da fusão de 4 fabricantes alemães de automóveis: Porsche, DKW, Wanderer e Audi. Essa fusão permitiu à Auto Union se tornar a segunda maior fabricante de automóveis na Alemanha naquela época. No entanto, a Daimler-Benz assumiu o controle da Auto Union em 58 para fortalecer ainda mais sua posição no mercado e expandir sua capacidade de produção. Durante as décadas seguintes, a Daimler-Benz manteve sua posição excepcional na indústria automobilística. Liderava tanto na produção de carros para clientes exigentes, quanto em caminhões e ônibus na Europa. Mesmo com a crise do petróleo de 73, a Daimler-Benz conseguiu superar esses obstáculos e continuar crescendo. Em 98, houve uma fusão com a Chrysler Corporation para formar a Daimler Chrysler. O objetivo era manter a competitividade a longo prazo diante da globalização. Contudo, em 2007, a Assembleia Geral votou pela mudança de nome de Daimler Chrysler para Daimler. Dessa forma, haveria uma distinção clara entre a empresa e suas várias marcas de produtos. No mesmo período, a Daimler também vendeu sua participação de 19,9% na Chrysler. Pouco depois, a crise econômica, desencadeada pelo colapso imobiliário nos Estados Unidos, que afetou profundamente a indústria automobilística em todo o mundo. A Daimler também sentiu os efeitos dessa crise, assim como outras empresas do setor. A crise econômica global afetou a demanda por veículos, levando a uma queda nas vendas da indústria automobilística. A Daimler, com sua posição forte e estratégias flexíveis, superou esses desafios e se ajustou às mudanças do mercado. A Daimler evoluiu para atender ao mercado global. Concentra-se em inovação tecnológica, veículos elétricos e direção autônoma. Isso mostra seu compromisso em liderar a indústria automobilística e oferecer soluções avançadas aos clientes. Sua história é marcada por superar desafios e se adaptar. A empresa é uma das principais fabricantes do mundo, conhecida por sua marca Mercedes. Após a crise financeira e econômica, a Daimler teve um retorno positivo em 2010. Seus produtos estavam em alta demanda, e a empresa registrou taxas de crescimento de 2 dígitos em todas as suas divisões de negócios. Além disso, estabeleceu parcerias estratégicas, como a cooperação abrangente com a Renault-Nissan em 2010. A gestão de tantos produtos sob o mesmo nome da Daimler se tornou desafiadora. Eles vendiam de carros de luxo a vans, ônibus e caminhões pesados. Para liberar capital e valor oculto, investidores pressionaram para separar as operações de veículos pesados. Em fevereiro de 2021, o CEO do grupo revelou os planos de dividir a empresa em 2 partes independentes: Mercedes-Benz e Daimler Truck. Essa divisão foi considerada um remodelamento profundo da empresa. A Mercedes-Benz continua sendo a principal divisão de carros de luxo do grupo Daimler.
com um valor de marca estimado em quase 50 bilhões de dólares. Por outro lado, a Daimler Truck é responsável por fornecer soluções e serviços de transporte líderes do setor aos clientes. A separação permitirá que ambas as empresas operem melhor, se ajustando às mudanças em seus setores. Isso deve trazer vantagens como mais dinheiro disponível e menos restrições devido à estrutura anterior do conglomerado. A história da Daimler começou em 1886, quando dois empreendedores inovadores transformaram a indústria automobilística. Ao longo das décadas, a empresa passou por fusões e mudanças, com a Mercedes-Benz se tornando a divisão mais valiosa do grupo. A Daimler continua sendo uma grande força na indústria automobilística, com uma receita anual que é mais de 3 vezes maior do que a receita da Mercedes-Benz. Essa história está longe de terminar, e a Daimler está pronta para continuar sendo uma influente e inovadora empresa automotiva no futuro. Essa e outras histórias inspiradoras você encontra em nosso canal. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Ele é muito importante para nós. E ative o sininho para não perder nenhuma outra história motivadora como essa. Um abraço e até logo.